Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Amados, eu vou estar aqui conforme nós combinamos, estar passando um estudo a respeito do livro do Evangelho de Lucas, né? Toda quinta-feira, né? Não sei quanto tempo isso vai durar, mas vamos estar aqui passando algumas referências, alguns assuntos interessantes, alguns destaques. Vou dizer para vocês que esse é um assunto muito importante, porque nós temos aí, né, entre os evangelistas, Lucas, que escreveu um evangelho bem completo. Então dá para a gente ter uma ideia bastante. Claro que nós vamos ter tempo para estudar depois dos outros. Muito bem. Espero que você esteja animado, que fique realmente animado esse tempo todo, porque é um estudo assim longo, né? Mas você vai ver que é bênção a gente começar a estudar sobre os evangelhos. Livro de Lucas, então, esse primeiro assunto eu vou chamar de introdução ao livro de Lucas, né? Esse estudo tem como objetivo, então, apresentar o evangelho de Lucas e citar algumas características, mostrar alguns fatos e descrever sucintamente algumas passagens. Eu quero deixar claro para os irmãos que não é pregação, é estudo. Tá? É uma pena que a gente não pode estar junto para estar tendo pergunta e resposta, mas tendo alguma dúvida é só entrar em contato que a gente responde. Tema do Evangelho de Lucas é Jesus, o Salvador, divino, humano. Irmãos, aqui eu começo só esclarecendo para vocês, né? Lucas exatamente expôs a figura de Jesus como divino e como humano, que nós sabemos e a gente ouve falar, né, que Jesus era 100% Deus e 100% homem, né? Isso aí são assuntos que a gente depois discutir num outro momento, mas tá? Então Lucas coloca como Jesus e Salvador, divino, humano. Esse livro foi escrito a cerca de 63 depois de Cristo. Tem alguns autores que dizem que é 70 depois de Cristo. Não importa, importa que ele foi escrito, né? Lucas significa luz, luminoso, né? Lucas é sírio de Antioquia, né? A antiga Turquia ou Nova Turquia. Era gentio e está lá escrito em Colossenses 4, versículo 10 até o versículo 14, sendo o único autor não judeu de um livro da Bíblia. Então, Lucas era um gentio, né? Não era judeu. Então, ele tinha propriedade de escrever, e nós vamos verificar daqui a pouco, né, a importância desses escritos de Lucas, né? Serviu o Senhor com perseverança, né? Pode observar em todas as passagens que nós vamos estar com tempo para ir olhando. Era solteiro e sem filhos, mas era cheio de Espírito Santo. Tinha 84 anos ao morrer. Provavelmente a morte dele foi em Bitínia, próxima a Capadócia e a Galácia, província de Roma. Então, esse é o Lucas, né? Não tem muita informação a respeito dele, mas esses detalhezinhos, né, sempre para dizer para você que era uma pessoa comum, uma pessoa simples. Não tem isso das pessoas quererem hoje, né, insuflar o evangelho de um jeito. Não é simplicidade. Ele escreveu para suprir a igreja gentia sob o começo do cristianismo. Aqui eu tenho que explicar para vocês. A igreja antiga, a maioria das vezes, eles não tinham conhecimento ainda das coisas de Jesus, que Jesus tinha vindo e que Jesus às vezes já tinha até morrido. Então Lucas teve esse cuidado de escrever o evangelho para explicar todas as ações de Jesus, ou a maioria que ele tinha ciência, para poder estar mostrando àquele povo como que estava desenvolvendo, como que foi desenvolvido a passagem de Jesus aqui. Então ele tinha uma incumbência muito grande, né, para explicar exatamente a respeito do cristianismo que as pessoas ainda não sabiam. Este livro trata do nascimento, vida e ministério, morte, ressurreição e ascensão de Jesus. Basicamente, tudo da vida de Jesus.
Através de Paulo, em Colossenses 4,14, temos que Lucas era um médico e um leal cooperador dele. Então, Lucas, né, nós vamos verificar também que ele se converteu junto com alguns apóstolos, né, através de alguns apóstolos também, e ele se identificou com Paulo e começou a realmente andar com Paulo, né, e passar a ser um grande cooperador dele, inclusive quando ele estava na prisão. Lucas estava ali sempre do lado dele. Tornou-se discípulo dos apóstolos e depois seguiu a Paulo, claro, por afinidade e ação do Espírito Santo. Então, Lucas começou a seguir a Paulo é porque ele quis? Claro que não. Nós sabemos que o Espírito Santo já tem essas coisas previstas, né? Então, Lucas foi seguir Paulo por orientação do Espírito Santo. Foi um escritor culto e hábil, tá? Culto porque ele tinha uma cultura, tinha estudo, né? E hábil, ele tinha habilidade para escrever. Pode observar a delicadeza que Lucas trata das coisas do seu evangelho. No livro dele você vai encontrar uma história, né? Ou um histórico muito atento, né? E teólogo, tá? Totalmente inspirado às coisas que Lucas escreve. Pelo visto, a igreja gentia não tinha livros completos, ou seja, não existia nada para a igreja seguir, né? A igreja não tinha nada assim acertado, tudo era mais ou menos, né, a respeito de Jesus. Não havia nada assim concreto para que, né, fosse ali ensinado, né? Então, Lucas resolveu escrever esse evangelho, né, por conta basicamente disso, né? E Mateus, por exemplo, escreveu o primeiro evangelho para os judeus, o que não quer dizer ter sido o primeiro escrito, né, sobre Jesus. Isso aí não é um detalhe para nós, importa que a Bíblia está apresentada desse jeito e a gente trabalha e aceita que é desse jeito, e tudo bem, mas tem gente que fica brigando por conta disso. Quem foi o primeiro, quem foi o segundo, quem foi o terceiro, não interessa, né? Marcos escreveu o evangelho conciso para a igreja de Roma. Então, ó, Mateus para os judeus e Marcos para Roma. E já o mundo gentil tinha apenas relatos orais. Irmãos, relatos orais. As pessoas chegavam, é como a gente conta uma história, conta um caso e ia falando. É isso que tinha. Não tinha nada de escrito, pergaminho, não tinha nada, né? Então, essa igreja tinha escrito orais, relatos orais sobre Jesus, dados por testemunho oculares, alguém que tinha visto, presenciado alguma coisa que chegava contando, né? Então não tinha nada de concreto, bem como breves tratados escritos, mas nenhum evangelho ordenado. Está lá escrito em Lucas 1, de 1 a 4, quando ele começa a explicar. Então essa igreja dessa época, ela não tinha muita base, muita informação das coisas. Então, quer dizer, era até fácil, né, dos falsos mestres se adentrar na igreja e falar o que queria, porque ninguém tinha nada realmente escrito, igual hoje nós temos a Bíblia. Assim se propôs Lucas a investigar tudo cuidadosamente desde o princípio, sem ferir em nada Mateus, Marcos e ainda os gentios, né? Então ele foi fazendo uma pesquisa, foi analisando, foi conversando, perguntando automaticamente a todos eles e a Paulo, né? E foi ali registrando, escrevendo como nós já dissemos, com seu jeito peculiar de escrita, né? Mas ele não podia ferir nem a Mateus nem a Marcos, afinal de contas eles eram todos companheiros, né? Como nós somos também todos, né? E o gentio principalmente, porque se ele ferisse o gentio, possivelmente ia haver uma debandada ainda maior da igreja. E para nada ser penoso a estes, então ele escrevia com cuidado para as pessoas não ficarem magoadas, para as pessoas não, né, chutar o balde e ir embora, né? Ele usava a palavra que está lá em Lucas 6,33 para chamar os gentios de pecadores, né? Porque na verdade era pejorativo às vezes falar gentios. Então Lucas teve todo o cuidado de não ferir os escritores, os outros que escreveram, e muito menos as pessoas que necessitavam de ouvir o evangelho.
é dos 3 evangelhos o mais completo em escrito literário, ou seja, tem um tratado literário, né, uma escrita bem perfeita no livro de Lucas, né, pela sua cultura, e que ele procurava passar através da sua mensagem, né, aquela realidade, mas sem elevar muito o vocabulário, sem nada, fazendo de uma coisa mais simples, né? E ele precisava mostrar às pessoas os traços, né, delicados da alma de Jesus, né? O que faz do seu evangelho, né, um substancial alimento para a vida espiritual. Então, ele tratava Jesus, mas daquela, né, mansidão, aquela tranquilidade, aquela leveza de alma, né? E realmente, se você parar para analisar, através do Evangelho de Lucas, muitas pessoas são evangelizadas nesse mundo. Claro, a Bíblia é um conjunto, não é só Lucas. Propósito: o Evangelho de Lucas foi escrito para os gentios, para os pecadores, mas também ele atingiu gregos e romanos, né, judeus, pelo seu caráter, né, cristocêntrico. Então, o objetivo de Lucas, quando escreveu, era falar para mim e para você, né, inclusive para ele próprio, que era gentio, né, para esse povo que estava aí perdido, porque os judeus tinham lá as suas formas de trabalhar, né, e como nós vimos, né, Mateus e Marcos já tinham escrito realmente, né, para os judeus e romanos, então o gentio estava sem, Lucas então pegou, é aqui que eu vou fazer, né? Mas não pense que é por Lucas exatamente não, porque o Espírito Santo é que tem o agir. Tinha o principal objetivo de apresentar aos gentios um registro completo e exato de tudo que Jesus começou. Olha interessante, irmão, não só a fazer, mas também a ensinar, até o dia em que foram para o alto. Então, se você pegar os evangelhos, né, você vai ver que Jesus fez isso, fez aquilo, né, salvou, curou, batizou, enfim, tem uma série de coisas que Jesus fez, mas Jesus fazia, se você prestar atenção, a maioria do tempo era ensinar. Ele ensinava os apóstolos, né, como que deveriam agir, né, ele ensinava as pessoas que tinham vontade de aprender. Por exemplo, a mulher samaritana, Zaqueu, né, se você observar, Jesus estava sempre, né, nesse ministério dele terreno, o ministério do ensino estava sempre ali. A intenção era transmitir a Teófilo, está lá em Lucas 1, de 1 até 3. Bom, e aí eu quero fazer uma parada com vocês. Quem era Teófilo? Teófilo, né, há vários registros, eu vou dizer para vocês assim, vão ficar nesse. Era alguém que estava lá na igreja, que precisava de ter informação, era, vamos dizer, talvez um diácono, né, presbítero, que estava tomando conta da igreja, mas quem diga que era a igreja, já quem diga que era um monte de gente, enfim. Ele precisava falar com Teófilo das coisas que estavam acontecendo, porque naquele tempo era muito difícil a comunicação, mesmo que a cidade não fosse assim tão longe uma da outra, né? Mas ele então, ele escreve, basicamente o evangelho dele tem o propósito de atingir ou de chegar até Teófilo e os outros convertidos e ainda interessados gentios, tá? Por que isso? Porque a igreja tinha gente e nós sabemos que tem pessoas que estão lá convertidas e pessoas que são somente interessadas, né? É desse jeito. Mas ele tinha o principal objetivo de falar para Teófilo como que era a questão do Evangelho de Jesus Cristo. Como que foi tudo isso que nós já falamos aqui, vida, até a ressurreição de Jesus Cristo. Apresenta a genealogia humana de Jesus desde Adão, que está em Lucas 3, 23 até o 38, e não até Abraão, conforme Mateus, que está em Mateus 1, de 1 até 17. Então Lucas, ele retroage até Adão, então ele vai lá em Adão para trazer até os nossos dias, ou melhor, né, até os dias que ele esteve ali podendo escrever de Jesus.
Jesus é visto como Salvador divino humano no Evangelho de Lucas, que veio com a provisão divina da salvação. Irmão, presta atenção, provisão divina da salvação para todos os descendentes de Adão. Sabe para quem Lucas veio escrever o Evangelho dele? Para todas as pessoas que nasceram depois de Adão. Então, essa história aí de predestinação, esquece desse negócio. Todo mundo é possível, né? E nesse Evangelho de Lucas dá para a gente entender exatamente disso. Outras questões são discutidas em outros momentos. No livro de Lucas, encontramos referência de Jesus, o médico divino, que está lá em Lucas 4:23 e no 5:17. Médico divino, por quê? Jesus curava todas as coisas, né? Jesus não andava com bisturi, com anestesia, ele curava todas as coisas, um médico divino. Notável afinidade com as epístolas paulinas. O livro de Lucas tem muita coisa a ver com as epístolas de Paulo, porque ele vivia junto com Paulo, né? Menciona de forma solene as autoridades romanas, está lá em Lucas 2:1 e Lucas 3:1. Falava muito bem, dava o valor às autoridades. Enfatizava a oração, Lucas 18:9-14, nós vamos verificar isso mais depois à frente. E deu relevo às figuras femininas, dentre outras coisas. Então, meus amados, o Evangelho de Lucas é um evangelho muito rico. Mas você está desfazendo de João? Não estou. Eu estou passando com vocês uma resenha do Evangelho de Lucas, que, como eu já falei, vai demorar bastante. Bom, hoje eu vou ficar por aqui e o nosso próximo assunto vai ser do Evangelho de Lucas, sobre as mensagens do Evangelho, o que o Evangelho trouxe para nós. Então, nesse momento que eu quero dizer para você, eu não sei como que você chegou aqui para receber esse estudo, mas eu quero te dizer, abra o seu coração. Dê chance para que as palavras cheguem até o seu coração. Depois medite no Evangelho de Lucas ou no Evangelho que você achar melhor. Não se esqueça de orar todas as vezes que você ou acabar esse estudo ou for começar. Ore, tá? Porque a oração é que abre portas. Agradeça a Deus sempre a oportunidade de estar podendo receber nesse período tumultuado uma palavra. Não é porque eu estou trazendo, porque na verdade quem está levando a palavra para vocês é única e exclusivamente pela direção do Espírito Santo de Deus. Não se esqueça que nós temos a semana inteira de propósito para estar trabalhando com vocês até que tudo isso chegue no lugar. Fique na paz do Senhor Jesus, todos vocês, que o Senhor Jesus abençoe a cada um. Amém.